Também, tua primeira vez. Então, deixa eu me apresentar. O que eu vou dizer de mim mesmo? Não vou dizer de mim. Francisco. Sejam bem-vindos. Então, como é teu nome? Elimara. Elimara, o teu? Michele. Michele. E Patinho? Michel. Quem mais está novo aqui? Eu sou o Rogério. Rogério. Adão. Agora não ninguém, eu não consigo nem. Quem mais aqui? Kátia. Kátia. A gente foi de algum lugar, né? Kátia não tem no mês, né? Não sei, Vila Jado, talvez, ou menos. Não. Quem mais? Quem é novo? Aula. Deixa eu ver uma pessoa. Boa noite. Então tá, pessoal. Tá, o que você sabe da Micaela, Josi? Os nomes. O que você sabe da Micaela, Josi? É uma fraternidade holística que ela trabalha a cura através de ti mesmo. Sim. O que mais você sabe? Cura através de ti mesmo. Através da verdade. Hã? Através da verdade. É, e o que é a verdade, né? Tem que buscar ela. Alguém fala, pô, interessante, já falaram alguma coisa, viu? Alguma coisa que vocês queiram falar? A transformação dos defeitos em qualidades, né? Quem é que te disse tudo isso? Isso me chamou muita atenção porque é o que eu estou fazendo. Faz um ano que eu estou frequentando a Micaelas, depois de ter perdido meu irmão, e foi aqui que eu encontrei respostas para várias perguntas assim dentro de mim. E eu também. E já trouxe várias pessoas aqui também. Bom, e a Micaelos, todo mundo sabe até onde vai a Micaelos, quantos Micaelos tem? Ninguém sabe, acho que é só aqui. Não, um pouco eu sei, assim, tem em vários lugares, assim, em várias cidades. Tá. Frequento Vila Jado e Venâncio. Ah, tá, então eu te conheço. Então. É. Já indiquei a amiga minha lá pra minha mãe, de lá mesmo. Uhum. Por isso chegou o nosso. Fala aí, qual é o seu? O seu Fux? O Pilo lembrou. Aposentado sempre atrasado. É Fux com H. Acho que eu sou aposentado. ISS, né? ISS. Então tá, deixa eu me apresentar. Ah, cheguei na hora. Chegou. A Micaelos existe há 22 anos, né? Nós fizemos 22 anos, eu sempre me esqueço. A Micaelos existe há 22 anos em Santa Cruz, tá? Aqui como matriz. Existem filiais em Venâncio, Lajeado, Porto Alegre, Viamão, que ela falou, Torres, Rio Pardo, que é o mais novo, foi Rio Pardo agora que eu consegui abrir lá. Passo do Sobrado, Porto Alegre, Viamão. Vale Verde. Vale Verde. São Paulo já. Olha aí, ó. Não, mas já disse. Tá? Fui eu que criei tudo isso. Tá? Me lembro até no dia 1º de setembro de 25 anos atrás. Mas eu sou médico, pediatra, eu era médico pediatra lá em Candelária. Naquela época eu era professor de centro espírita. Mas sempre estudei todas as linhas e no centro espírita eu não conseguia fazer aquilo que eu queria e num dia eu decidi, tchau, né? Quem quiser vem, e dali se criou a fraternidade, assim. Não com o nome de Micaelos. Micaelos foi aqui em Santa Cruz. Mas naquela época a gente tinha um apelido de caça-fantasma. Olha só. Não, era brincadeira. Porque nas casas aconteciam coisas incríveis aconteciam, né? E eu me lembro de fatos, mas antes de mais nada, a minha ideia era transmitir para todo mundo o conhecimento
que eu adquiri, que eu estudava, que eu busquei a vida inteira, assim. E se eu pudesse transmitir para vocês imediatamente tudo aquilo que eu passei, é bacana aquelas coisas que aconteceram. Eu estou falando para vocês, estou me lembrando de fatos, pessoas, coisas que aconteceram, que depois eu entendi que tudo isso culminava com o fato de criar a Micaelos. Então a Micaelos é um planejamento não exatamente meu, do plano espiritual. Né? O plano espiritual é que queria que acontecesse tudo isso. Um esclarecimento para as pessoas, para o mundo. Parece mentira, coisas óbvias, mas que o mundo não é óbvio. O mundo são coisas, infelizmente, distorcidas. O mundo só pensa, como há um predomínio do egoísmo, eles só pensam aquilo que lhes interessa. Aquilo que interessa para o mundo não interessa para eles. Infelizmente, é o que está acontecendo no mundo agora muito mais, porque as coisas pioraram de certa forma. Então, naquela época, em Candelária, eu me lembro eu tinha os médiums, que eram os meus braços direito e braço esquerdo, assim. Eu me lembro de fatos incríveis de chamarem numa casa que tinha uma criatura que estava incorporada com uma entidade horrível, e a gente saía correndo lá para ajudar. Bem caça-fantasma mesmo. A gente saía correndo lá para ajudar. E eu me lembro, que eu já falei nesse fato algumas vezes, de ter entrado num quarto de uma menina, não me lembro que idade tinha, faz tantos anos isso, e essa menina estava toda contorcida, na realidade estava incorporada por uma entidade chamada Egum. Tá? E a minha médium foi comigo, e bem na hora foi puxado esse Egum dessa menina para a minha médium. Impressionante, a menina parou de fazer aquilo e a médium ficou com os mesmos trejeitos, tudo igual. E a menina se levantou sem saber o que era, e em cima da médium que foi feito o trabalho com as entidades que vinham. Então vocês imaginam aquela época o que eu passei, porque era mil vezes mais trabalhoso. Hoje vocês estão com tudo na mão. Hoje é fácil, graças a Deus. Porque quanto mais fácil, mais pode se fazer. E a responsabilidade talvez seja maior ainda. E as entidades lá em Candelária diziam para mim que o centro era crescer. Que cresceu o quê? Ninguém sabia onde é que é Candelária, quanto mais ia crescer. E olha que está hoje o centro, e hoje eu já não duvido mais nada. Entendeu? E se Deus quiser, nós vamos continuar lutando para abrir mais lugares. Só que agora tem que dar uma parada, porque tem que ter um controle da situação toda. A gente foi a São Paulo, agora recentemente, em maio, porque esse rapaz que é o Ronaldo está se prontificando para abrir o centro lá, só que as coisas são bem mais difíceis do que o interior, que é mais fácil as coisas, né, para te transmitir, etc. Tal, né? Então eu peço a vocês todos, assim, que bacana que vocês têm informações que antes de até virem no grupo de estudo já sabem bastante coisa sobre isso aí que vocês falaram. Né? Eu acho assim, ó, tem muita gente que diz que ninguém é dono da verdade. Eu acho que a verdade, em primeiro lugar, ela é infinita. Então tu não tem como ser dono do infinito, só Deus é dono do infinito. E a verdade mais plena é o amor. Tá? O amor é tudo, o amor é a grande verdade. Porque se tu tiver o amor verdadeiro, que se chama amor universal, que a maioria das pessoas não sabe o que é isso, elas não entendem isso. Se tu tiver isso inserido dentro de ti, e tu vai obter isso, teve um rapaz aí que perguntou para mim como é que se consegue ter amor. A minha resposta para ele foi o seguinte: em primeiro lugar, não sei nem o que te dizer. Em segundo lugar, isso apareceu em mim quando eu comecei a cada vez mais chegar no ponto da paz interna, da paz interior. Tá? Quando tu começa a destruir teus defeitos, quando tu começa a ter paz interna, isso é felicidade, isso é amor. Porque no momento em que tu tira aqueles obstáculos que impedem a luz divina, porque Deus é amor, portanto, como nós somos essência de Deus, nós somos partículas divinas, no momento que a gente destrói aquilo que obscurece a manifestação de Deus em nós, que somos nós próprios, no momento que tu tira aquilo ali vai aparecer como amor também. Tá? Os nossos defeitos, eles são, a gente sempre explica, quando a gente vai ver um eclipse solar, né, que tu bota aquele vidro, tu passou o cartão, sei lá o que ali, para te ver o eclipse, aquela escuridão daquele vidro são os defeitos.
Então, os defeitos impedem que o nosso eu divino, que a nossa divindade se manifeste no plano físico. Aliás, se manifeste em qualquer plano, na realidade. No momento que tu vai destruindo aquela massa de problemas internos que tu tem, vai transparecendo Deus, vai aparecendo tudo. Automaticamente vai aparecendo tudo. Por que é tão difícil a gente destruir esses defeitos? Por que é tão difícil a gente acabar com isso? Quantas vezes eu falei para você sobre o despertamento? O que é o despertamento? O despertamento nada mais é do que uma atitude interna. Essa atitude interna, tu vai direcionar para esse tipo de coisa, vai direcionar para a tua mudança, tu vai tomar esse espaço, porque a maioria das pessoas não tem essa atitude de querer mudar, de querer se transformar. A maioria das pessoas apenas existem. E isso que eu estou falando para vocês vão encontrar nos seus amigos, familiares, ao redor de vocês. Tá? Se eu vou começar a ser muito criterioso com a amizade, eu quase que acho que vou ficar solitário. Porque os meus amigos, principalmente no meu meio, eu sou motociclista também, no meu meio das motos, a gente conhece gente de vários níveis sociais, principalmente níveis um pouco melhor. Para ter moto daquele tipo, tem que ter um pouco. E o que eles mandam para mim de coisas, de WhatsApp, esses filmes e coisas, eu não falo nada, porque eu não vou falar nada, porque não vai adiantar nada. Entendeu? Só para ter uma ideia, eu sou médico pediatra, uma parte da minha vida, eu participei aqui, quando eu era médico na prefeitura, muitos anos eu fui ali, eu participei do Seresta, o trabalhador, e a minha função ali, ela combate o trabalho infantil. E amigos meus defendendo o trabalho infantil. Entende? Então, as pessoas confundem tudo. As pessoas têm os seus interesses conforme elas pensam, então não dá para te estar mexendo nessas coisas. Não dá para te estar tentando defender aquilo ou outro. Tu até pode mostrar o que tu pensa, né? Muitas vezes, mas as pessoas não vão te respeitar, infelizmente. Não queira. Tu respeita a eles, mas eles não vão te respeitar, infelizmente. Né? Então, isso tudo, pessoal, é o mundo que a gente está. Nós estamos aqui nesse mundo. E vocês que estão aqui, graças a Deus, melhor dizendo, graças a vocês, Deus faz de tudo para que todo mundo esteja em algum lugar legal. Não é aqui, em algum lugar legal. Não é só aqui. Então, eu acho assim, ó, é o momento de mostrar para todo mundo, e vocês que já são mais antigos, os novos, né? Pessoas que já absorveram as coisas aí, que já entenderam qual é a coisa toda, que a responsabilidade da nossa felicidade, o que todo mundo busca? A felicidade. Só que as pessoas buscam em milhões de lugares. É que nem aquela história que uma vez a Adri contou aqui. A minha esposa é a Adri, ela não está aí porque ela está fazendo ela é médica do trabalho, está fazendo uma fiscalização no hospital em Caxias. Agora eu posso contar, isso era segredo, agora não é mais. Ela já faz parte de uma equipe dos trabalhadores das empresas, ela é médica do trabalho. Então, ela contou uma história uma vez que os anjos disseram: onde é que nós vamos colocar a felicidade e a paz das pessoas? Aí todo mundo, um monte de anjos diziam: tem que ser um lugar que ninguém ache facilmente, que seja difícil para as pessoas procurarem e acharem. O lugar mais difícil das pessoas procurarem e acharem é dentro de si próprio. Porque a maioria não procura dentro de si. As pessoas buscam a felicidade em coisas que não existem, que não vão trazer felicidade. Eles vou comprar um carro zero. Estou feliz. Comprei o carro zero. Passou um tempinho. Na realidade, pessoal, eu não estou dizendo aqui que eu não gosto de comprar um carro zero. Eu não estou dizendo aqui que eu disse para vocês. A última reunião, aquela... Quem é que estava na terça passada? Né? O que eu falei? Viva na terra, mas não seja da terra. Pessoal, já que a gente está por aqui, vamos curtir isso aqui. Né? Na boa, vamos curtir. Não tem problema. Tu ter uma roupa legal, tu trabalhar, tu lutar pelo que tu quer. Aqui ninguém manda todo mundo se acerta. Não fazer nada, se desprender da matéria. O desprendimento da matéria não está naquilo que tu vê, está naquilo que tu é. Tem muita gente, pessoal, que está desprendendo da matéria, pessoal, é muito mais apegado do que a gente imagina. Eles fazem as coisas porque é obrigado a fazer, porque a sua religião, a sua filosofia determina, mas ele não está, a pessoa em questão, a pessoa, não está fazendo porque quer.
está fazendo porque lhe é imposta a situação. Então aqui a Micaelos faz com que vocês vejam o que é. Viva na terra, mas não seja da terra. Vou repetir isso 1000 vezes. E vou continuar repetindo, me sinto muito. Porque isso é muito mais profundo do que se pensa. Todo o conhecimento que veio até a história do mundo, quantas pessoas trouxeram tantas coisas lindas e nunca foram observadas, nunca foram difundidas. Muitas coisas foram deturpadas. É impressionante, pessoal, como a humanidade consegue deturpar coisas incríveis. Tá? E na minha vida eu fico ouvindo pessoas fazendo coisas tanto certas quanto erradas e as opiniões em cima das criaturas. Se tu faz o bem por aí, já vou te criticar porque tu está pensando em alguma coisa. Não interessa. Tu vai fazer as coisas porque é para as pessoas, é para Deus. Não é para a sociedade. A sociedade não tem que te dar valor. Se te der valor, que legal, muito obrigado. Se não tiver, o importante é ser, é fazer. É cumprir aquilo que tu tem que cumprir aqui na Terra. Isso é importante. Eu vou ler um texto. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que tudo que se faz aqui são os mentores que determinam. Não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém. Os mais antigos sabem disso. A Fraternidade Holística Micaelos, a trajetória dela é pelo plano espiritual. Tá? E isso é muito importante porque não tem a opinião de uma pessoa, de um grupo, tem a opinião dos mentores espirituais. Tá? Até aquela cadeira da livre que os mentores mandaram estar livre. Vão dizer, vocês são muito chatos. Não interessa. Aqui tem que haver, nesse ponto, uma rigidez de método, uma rigidez de regras. Senão, pessoal, a gente vai acabar com milhões de centros por aí pelo mundo afora que se envolveram com orgulho dos líderes, que se envolveram com o desvio das coisas. Né? Quantas coisas eu já vi de grandes centros que se desviaram porque a liderança deturpou, a liderança foi pelo seu orgulho, vaidade, dinheiro, poder, o raio que o parta. Isso é muito importante vocês terem em mente. Não sou eu que determino, não é a Adriana que determina, não são os coordenadores que determinam, é o plano espiritual que determina. Tanto que muitas vezes o plano espiritual determinou coisas que eu não achava legal, mas o que eu vou fazer? Eu ficava quieto. Tem que fazer, vai ser feito assim. Né? Então, é isso aí. Deixa eu ler isso aqui. Alguma pergunta? Quando quiserem perguntar, perguntem. Não pensem que é besteira. Perguntem. Tá? Eu não vou perguntar porque vou passar vergonha. Não, todo mundo aqui entende. A gente está aqui para todo mundo aprender e todo mundo ensinar. Tá? Eu aprendo, eu ensino, cada um daqui vai aprender e vai ensinar. Isso aí é fundamental. Essas carinhas de mulher. Esse texto, olha aqui, pessoal. Está vendo esse caderno aqui? Velho. Vocês sabem quantas... Nós temos vários cadernos desse, eu e a Adri. Eu morava em Candelário, eu moro aqui há 17 anos. A gente recebeu esse conhecimento, a data está aqui, ó. Acho que está. É Senhor das Almas, isso aí. Tá. Vamos ver se tem alguma data aqui. Não, tem. Aqui não está velho tudo. Meu Deus. Isso aqui, pessoal, olha aqui, ó, 2/8/95. Isso aqui, tudo isso aqui nós temos de conhecimento que um dia vai virar livro. A gente já tem livro escrito. Um livro que tem aqui na biblioteca. Aquilo ali não é nada perante tudo isso aqui que a gente tem, ó. Isso aqui e muito mais outros cadernos de conhecimento espiritual que os mentores disseram que não é para fazer nada por enquanto. Não sou eu que mando. Bom, eu vou ler um texto que a gente recebeu no dia 12/6/96. O título é o seguinte: decisão a ser tomada no momento crítico da evolução. A existência de um ser é uma sucessão de decisões que devem ser tomadas, cada uma delas repercutindo na vida desse ser de acordo com seu peso e sua importância. Dessa forma, o indivíduo vai tomando sua direção, percorrendo seu caminho evolutivo, descobrindo o preço das decisões anteriores
e questionando as seguintes. Este é, sem dúvida, o momento crítico da evolução de cada ser. O momento em que descobre que o seu livre-arbítrio é o senhor do seu destino. É interessante observar e reconhecer as diversas reações neste momento, de acordo com a individualidade e até mesmo com a própria história do ser. Uns sentem medo, outros remorso. Alguns sentem-se seguros, contentes, aliviados. Também há aqueles que acham-se incapazes e fracos, e aqueles que ficam confusos, etc. Obviamente, as reações são infinitas, pois individuais, e, consequentemente, são trilhados caminhos infinitamente vários, com direções imprevisíveis, num tempo incalculável, porém com um destino único de lapidação moral. Não basta que essas palavras sejam ouvidas, pois muitos dos defeitos dos seres os deixam incapazes de traduzir o que ouvem e veem. É preciso mais. É preciso que essas palavras sejam sentidas no âmago de cada um, como que traduzindo e explicando a vida. Seria inútil prosseguir com palavras, pois elas seriam repetidas tediosamente e mesmo assim continuariam insuficientes e ineficazes na tarefa de explicar o inexplicável. É preciso tomar a decisão certa apenas. Aí, pessoal, existe aquilo que eu falei para vocês, a atitude da pessoa, no momento que ela se desperta para tudo. Isso aqui tem a ver com o livre-arbítrio das pessoas, que é uma das leis divinas, uma das leis até que o Espiritismo preconiza bastante, né? Encarnação, livre-arbítrio, lei de ação e reação, que é a lei do karma. E o espírito vai aprendendo na paulada, ele vai tendo o momento das decisões e ele com o tempo, e esse tempo, pessoal, são séculos, são milhares de anos. De um segundo, às vezes as pessoas, quanto tempo demora para mudar? De um segundo a milhões de anos. Depende de ti. Depende de cada um. Não tem como se saber. Deus fez toda a evolução, todo o universo, né, pensando na evolução. Mas veja bem, ponto. Eu não falei pensando na evolução da humanidade. Eu falei pensando na evolução de tudo. Né? Às vezes tu fica olhando um programa na televisão sobre a natureza, animais impressionantes, desde um inseto minúsculo até um animal gigantesco, a perfeição de tudo, daí tu fica pensando, pelo amor de Deus, não é possível que Deus tenha feito tudo isso para nós. Eu acho que não, acho que existe, tudo existe na sua importância. Tudo existe, porque é uma criação perfeita, de algo incrível. Né? E o Criador de tudo isso é infinito. Na sua sabedoria, infinito em tudo, porque é um mecanismo impressionantemente perfeito. A própria ciência está mostrando por aí, pessoal, que Deus, eu falei isso há pouco tempo numa reunião de estudo, eu vou repetir, a ciência nossa, está chegando à conclusão que Deus existe, porque todo o sistema solar de universos, de sistemas solares, de galáxias, é tudo perfeito, é tudo matemático. Não teria como ser o acaso. Não teria como tem gente que preconiza o acaso. Ah, não existe Deus, foi tudo o acaso. Não foi. Tudo foi perfeitamente e continua sendo perfeito no seu mecanismo. Porque são coisas que acontecem automaticamente de uma origem perfeita, de um mecanismo matemático incrível. Isso faz nos mostrar que existe essa inteligência, tudo isso. E aí nos coloca na seguinte posição. Hoje ou ontem, sei lá, eu estava vendo, não sei se eu vi no WhatsApp, sei lá onde é que eu vi, uma criança dizendo, não, foi na televisão, uma reportagem, uma criança de 10, 11, 12 anos disse, eu fico olhando toda essa gente e fico pensando, puxa vida, a humanidade se acha grande coisa e a gente é só um grão de areia nesse infinito. Uma criança dizendo isso. Mas as pessoas pensam assim? A maioria pensa assim? Não. Eu confesso do fundo do meu coração que há uns anos atrás eu tinha mais esperança na humanidade. Eu não tenho mais tanta. Peço desculpa. Sinceramente, não vou transmitir para vocês algo que houveram épocas
20 anos atrás, 15, 20, 25, 15, que houve uma eclosão de espiritualidade no mundo. Aí todo mundo dizia, não, chegou o portal tal, que no ano 2000 vai abrir a era de aquário. O raio que o parta, pessoal, as coisas só pioraram. Eu não estou vendo nenhuma era de aquário. Tudo bem que estamos na era de aquário perante a astrologia universal, aquele papo todo. Mas dizer que o mundo está melhorando, por favor, é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Nós sempre estamos a um passo da guerra. Sempre nós estamos a um passo de uma desgraça. Há pouco tempo, vocês viram o que o Estado Islâmico fez ali em Barcelona. Tá? Eu conheço Barcelona, estava naquela rua há 2 anos atrás, é maravilhosa, é linda aquela rua, aquela avenida, está cheio de gente do mundo inteiro ali, tanto que tinha mais de 25, 30 pessoas de vários países, né? E é uma rua que é um mundaréu de gente, e aquelas criaturas, que pensa aquele ser em fazer aquilo? Tá? Claro, a gente vai analisar o fato em si, nós vamos chegar ao fato do radicalismo, do fanatismo, bababá, que ele achava, e dentro da mente dele acha que está certo, ele acha que é uma forma de chamar a atenção para o Islã, bababá. Mas, no dia que ele se tocar do que ele fez, de matar, para impor uma religião, impor alguma coisa, ele vai ver que, né, é um infeliz o cara. Então, eu digo para vocês o seguinte, ó. O mundo, esteja onde ele estiver, nós temos que fazer a nossa parte. E essa nossa parte, pessoal, é conforme o meu braço direito e o meu braço esquerdo conseguem alcançar. Isso aqui é muito importante, que eu estou falando aqui. Não fiquem com complexo de... Não é o nome do cara do Moinho, esqueci agora. Don Quixote. Cara do Moinho, Don Quixote. Que ele queria mudar o mundo, queria melhorar o mundo, que não, ele falava, não fique com isso. Preocupe-se com vocês na mudança interna e façam algo pelos outros conforme for possível. A gente não consegue abraçar tudo. Né? Até disparado, um dia desse, eu estava tão indignado com aquilo ali do cara, vontade de ir lá e combater os caras daí, ainda vou dignificar, não vou matar gente, ainda vou ter mais cara. Na hora me deu um segundo de bobeira. E aí, quantas pessoas morreram lá? Barcelona? Hã? Barcelona? Quantas pessoas morreram? De 10 a 13 e mais 100 feridos. Mais de 100 feridos. Coisa horrível, né? Os terroristas, acho que eles assassinaram. Hã? Os terroristas, os suspeitos, eu acho que eles assassinaram 5. Sabe por que eu peguei isso lá? Porque eu ia mostrar um texto que eu apaguei, me esqueci. Sabe quantas pessoas morreram essa semana na África? Não. Desmoronamento e não sei mais o que. 500, mas... 440. Vocês sabiam disso? Pois é. Aí tu fica pensando, morre um europeu e morre 1000 africanos. O europeu morreu, o africano bota no rodapé ali. Tudo bem que a atitude foi de terrorismo. No caso da África, não foi exatamente isso. E nem estou desmerecendo coisa nenhuma. Tá? Eu só estou tentando fazer com que a gente pense nessa situação, nessa importância para um lado e não importância para o outro. Tá? Alguma pergunta até aqui? Um cara lá na Bósnia, parece, hoje, a entrevistadora chegou para ele e perguntou, então o senhor considera que pedofilia e homossexualismo é a mesma coisa? Ele disse sim, lá na Bósnia, no país deles lá. Eles consideram que pedófilo e homossexual é o mesmo nível, é um distúrbio da moral. E aí, pessoal? Eu estou colocando aqui porque eu vi isso hoje. Acho que não é, né? Ele comparou pedófilo com homossexual. E aí? Tanto é que a novela Aquela das Nove está abrangendo muito isso, né? Eles estão batendo. Bom, as novelas em geral, eu não gosto da Globo, porque a Globo, ela controla o Brasil, né? Verdade. Ela põe e tira presidentes.
No momento eles estão tentando atuar. Então, geralmente eles enfatizam muito esse lado do homossexualismo, do racismo, né? Isso é uma coisa positiva, óbvio que é positivo. Mas, aí lá na Bósnia, e tem muitos países no mundo que homossexualismo eles matam, né? É proibido ser homossexual, eles matam. E na Bósnia o cara disse, aqui não tem homossexual, mas quem sabe que não tem? Os caras que vão matar, tu acha que eu vou dizer que sou? Eu fico quieto, né? Não, nada, é por aí. Não sabia, cara. Hã? Não sabia. Não, lá na Bósnia. Não, mas se eu fosse, eu também diria. Não, mas é mesmo, eu acho que não tem problema nenhum. Cada um tem que assumir as coisas na vida, eu acho que a gente tem que enfrentar. Tá? Mas eu estou tentando dizer que não, no caso eu não sou. Aí tudo bem, se tivesse que ser, vamos enfrentar. Né? Meu pai sempre dizia, tem que ser o melhor, não interessa o quê. Bom, tem que ser, né? Os ditados do meu pai são muito interessantes, né? Alguns não dá para dizer, mas meu pai sempre dizia, eu me lembro disso, o diabo é mais diabo por velho que por diabo. Ou seja, a vida, o que tu pensa com os anos, e tu olha para trás o que tu pensava, tu vê que tu teoricamente deveria aprender com as coisas, teoricamente deveria aprender com tudo, né? Com os teus erros, com os teus acertos, né? E isso eu digo para vocês, que a maioria é jovem aqui, o mais velho aqui sou eu e o Fux, né? Nós somos aposentados, né, Fux? Então, eu acho que a gente deveria valorizar os mais velhos por aquilo que eles adquiriram. Tudo deveria. Os mais velhos deveriam transmitir a sabedoria e os jovens deveriam ouvir os mais velhos. Mas não é assim a coisa. Uma concepção espírita, né? Que nós estamos vivendo num planeta de expiação. Novas expiações. Exato, também. E que nós estamos passando agora numa fase em que estamos passando para o planeta de regeneração, né? Em que, segundo Divaldo Pereira Franco, que é o maior divulgador da doutrina espírita a nível do planeta, né? É uma pessoa bem conhecida, assim, tem muita inteligência. E até 2050, para esse planeta já está instaurado aqui na Terra, né? E também sabe-se que espíritos muito elevados estão encarnando, né, nesse momento, né? Tem uns que são pequenuchos, tem uns que já estão grandinhos, né? E eu queria saber assim, como a doutrina da casa, ela vê isso tudo daí, Chico. Então tá. Como eu vou te é que você vê? Eu vou te dar duas respostas, a minha e dos mentores, tá? A minha que eu acho que não. Eu duvido, mas duvido muito. Deus permite que eu esteja errado. Duvido que o planeta mude em 2050. Eu, particularmente, não vejo nada disso. Mas eu acho que nós já estamos recebendo... Nós estamos recebendo... Que nem o mar que recuou, que nem, sabe? Não quer? Que nem o mar que recuou. Tá, mas ele está falando de coisas... Psicografadas. Não, mas tu está falando de coisas da Fenômenos. natureza. Isso. Estou falando da humanidade. Eu acho que a natureza já está mostrando o poder dela sobre a humanidade. Se tu não mudar, não vai poder continuar. Mas aí que eu te digo, meu amor, nem todo mundo entende as coisas assim. A maioria entra por aqui, sai por aqui, entende de outra forma. Vou perguntar aos mentores, então. Como é que eu queria saber como a casa veio? Não, a casa não, os mentores. O mentor, tá. Os mentores não tem nada a ver. Não pensem, a casa, os mentores estão aqui na casa. Os mentores são mentores. Eles são de todas as casas. Do bem. Né? Não. É como eu penso. O mundo está muito ruim. Olha aqui, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Eu tive vários mentores na Terra, um deles foi o senhor Antônio Diniz, a maioria já morreu, claro, né? Seu Antônio Diniz Machado. O senhor Antônio Diniz Machado é uma pessoa muito famosa em Porto Alegre, como na década de, sei lá, 50, 40, não sei. Ele era locutor de rádio, fazia novela de rádio, e era um grande espiritualista esse cara, tá? Ele me disse uma vez... Eu tinha o quê? Sei lá, 20 e poucos anos. Ele me disse, chorando, ele me disse, Francisco, o plano espiritual me disse,
se a gente cair ajoelhado e pedir perdão por tudo que o planeta já fez até hoje, não vai adiantar nada. O apocalipse já está vindo. Tá? Porque a humanidade não cumpriu aquilo que deveria cumprir. E continua sem cumprir aquilo que deveria cumprir. Vocês estão olhando por aí. É muita ingenuidade da minha parte, tá? Eu achar... Eu não estou dizendo que as coisas não estão... Algumas coisas não estão melhorando. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que está horrível, que é o inferno. Não, não é isso. Claro que tem coisas que estão melhorando. Graças a Deus que tem. Mas de uma forma geral, não está. O mundo não vai melhorar em 2050. Muitas coisas vão melhorar. Mas é difícil, porque predominam ainda tudo que tu está vendo aí. Vão acabar com o Estado Islâmico. Quando acabar com o Estado Islâmico, vai surgir outra coisa. Infelizmente. A humanidade vai descobrir outra coisa. E há um interesse muito grande no Estado Islâmico, meu amor. É muita ingenuidade a gente achar que os grandes países, eles ganham dinheiro com isso. Ou tu acha que as armas que estão lá nos caras é de onde que é? Então, vocês vejam como a coisa é muito louca. Fala, bonitão. Tu ficou sabendo da igreja no lugar do Estado Islâmico que está vendendo armas? Não fiquei sabendo, é verdade? Ele sabe mais que eu nessas coisas. Tá, mas igreja igreja católica? Mas quem está vendendo arma? A igreja? A própria igreja. Aonde isso? Não vi mesmo, sabe? Lá no Estado Islâmico. Uma igreja. Tá, depois tu pergunta para ele como é que é isso aí, ele vai nos dizer. Eu acredito em tudo, né? Pelo amor de Deus. Que bacana, vocês estão... É isso que é bacana aqui, perguntem, conversem, não tem que ter vergonha de nada, né? Então a resposta que eu te dou é aquela, infelizmente eu não vejo, assim. Vamos ver, 2050 tu vai estar vivo ainda, né? Eu não acredito assim. Tu vai estar vivo ainda? Eu acho que eu vou estar viva. Eu tenho certeza que não. Eu não gostaria. Se pudesse, eu já ia hoje. 30 e poucos anos. Não. Vamos continuar. Acho que vai até uns 150. Eu acredito que aos poucos. Mas tomara. Esperança, eu acho que aos poucos tudo vai. Vamos ver. Espero que sim. É aquela esperança lá no fundo. Eu sei, amor, eu sei. Eu também penso. Eu gostaria. Só que eu acho que ainda vai mais pro fundo do poço. Vai bem. Eu acho que vai demorar muito. Pelo que eu... Acho tudo, eu acho. Digamos assim, a ciência diz que tem um grande meteorito em direção à Terra. Sim. E eu já li livros assim, que realmente o meteorito está vindo, mas que não vai bater na Terra, né? Ele vai passar próximo e vai mudar o eixo de rotação da Terra. Mas isso é científico também, tá? Sim, que eu já li sobre isso, tá? Se mudar o eixo, vai virar tudo de cabeça para baixo, né? Sim. Caos. Né? Então não precisa nem haver a Terceira Guerra Mundial. Bom, eu só digo o seguinte para vocês. Então vai ser um expurgo muito grande. Tá, presta atenção. Papapi, papapó, papapó. O que importa? Eu não faço hoje. A minha transformação interior. Né? Se a criatura tem 12 anos, vai menstruar, se não sei o quê. Se a guerra vai ter, não sei o quê. Entenderam? Não vamos sair fora da coisa. Vamos conversar sobre a coisa. Vai ser... Guria, pode falar. Eu só estou tentando voltar para aquilo que é importante para nós todos. Né? Agora, me diga uma coisa. Até às vezes eu digo para as pessoas assim... Nós estamos em 2017, o óbvio tem que ser dito ainda, ou tem que ser lembrado ainda. O Espiritismo o Espiritismo foi muito importante, eu adoro o Espiritismo, eu fui professor de Centro Espírita há vários anos, eu tenho curso de professor de Centro Espírita, vários anos. Mas o Espiritismo, ele dá valor à mediunidade, muito forte, concordo, tudo, e ele fala sobre humildade, amor, bababá, bom, tudo que você sabe aí. Fala. O que tu discorda do Espiritismo? O Espiritismo, ele é limitado. Ele é limitado. Isso que eu estou te falando, Kardec também dizia. Na literatura, Kardec disse, nós viemos para trazer uma filosofia maravilhosa, mas ela tem um limite que vai ser ampliado com o tempo. Entendesse? Isso é apenas o início, ele dizia. E vocês acreditam em reencarnação e que tu vem aqui para cumprir coisas que claro, tu já de outras vidas? Sim.
O que é a fraternidade holística? Qual é a filosofia, por exemplo, vocês? Ela é ligada a várias linhas espirituais do mundo inteiro. Não tem uma... Acredita um pouquinho em cada coisa. Naquilo que for coerente com a coisa que é, entende? Foi por isso que a minha mãe é espírita. Sim. Mas eu discordava de muita coisa da mãe. Daí ela batia muito de frente a mim. Sabe? Porque pra mim tinha várias coisas que não se encaixavam, que nem você falou. Sim. A limitação seria o quê? Eu também frequento ser espírita, faço escolinha, estou terceirando também. Que Mas se eu tu gosto for, de se tu vir for a numa casa- casa espírita, assim, eles não vão te dizer o que tu tem, eles vão te dar um passe e tu vai voltar pra casa com aquela pergunta de o que tu tinha. E aqui tu já vê um diferencial, que eles já te falam o que tu tem. São sistemáticas de trabalho Falam. diferentes. Tá, então eu vou dizer para vocês aqui de cadeira. Isso eu posso falar de cadeira. O espiritismo é a máquina de escrever, nós somos o computador. Tá? Em que? Nas técnicas de ajuda espiritual. Tem que evoluir muito. As técnicas de ajuda espiritual. O espiritismo não aceita a apometria. Sabe o que é apometria? Sim, alguns Espiritismo. aceitam. O espiritismo não aceita. Quando o centro aceita, ele não é mais espírita. Ele já não pertence à Federação Espírita. A Federação Espírita não aceita a apometria. Quando eu falei pra minha mãe onde que eu tava vindo, a mãe foi lá pesquisar pra ver se tava. Se não tá na Federação Espírita. Aqui? É. Graças a Deus, não. Mãe escondida. Nós não podemos. Pessoal, Krishnamurti. E aqui é muito ligado à teosofia, que é o budismo tibetano também. Pois é, eu acredito muito nisso. E eles já não acreditam que o universo conspira. Que na verdade eu acredito que o universo conspira no teu pensar e na tua forma de agir. Se tu não pensar positivo, tu não vai ter com certeza. reações positivas. Sim. E Porque eles já nós não somos. acreditam nisso. Nós deixamos o livro do segredo. O que é o livro do segredo? Eu já li esse livro. Mas Eu acredito nisso. Que tudo que tu pensa, tu atrai. Tu forma o teu universo. Sim. Tu materializa tudo aquilo. Sim. Eu sempre, quando eu sempre digo que eu sou a prova viva disso, sabe? Porque eu sou muito assim, eu foco, eu materializo e aquilo acontece. Pode, as pessoas até acham, vai acontecer tal tempo. Acontece antes, porque eu já materializei aquilo, eu desejei tanto aquilo. A minha mãe sempre diz, guria, tu tem que cuidar do que tu Cuidado pensa. com o que tu deseja. Cuida com o que tu pensa, porque as coisas acontecem. Mas eu quero... Eu no meu caso, eu procuro pensar, eu sempre penso coisas boas assim, né? Impressionante. Mas eu digo assim, metas da minha vida, coisas que eu quero. Perfeito. Que às vezes tem amigas... Mas no momento que a gente diz tudo que a gente está dizendo aqui, é exatamente isso. É para tu mudar a tua sintonia em relação a ti e ao universo. Tá? Mas quando eu falo do espiritismo na sua limitação, o conhecimento espírita é limitado. Porque, por exemplo simples. O que o espiritismo fala sobre as formações dos corpos espirituais? Ele fala corpo físico, duplo etérico e espírito. Pronto, acabou. Tá? Eles não falam, quando começa entrando chakras, eles já não tem muito, falam muito, eles não gostam de falar nisso. Agora, o que a teosofia, o budismo tibetano fala? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, nirvana, paranirvana, mahaparanirvana. Tudo isso são os nossos corpos espirituais. E tudo isso são os planos espirituais. Que a gente estuda algo que vai além daquela coisa mais sintetizada. Tratamento das pessoas. O espiritismo, meu amor. O espiritismo não consegue lidar com a magia do mal, dita na literatura como magia negra. Não consegue lidar, porque eles não têm poderes para isso. As entidades que estão ali até podem ter, mas não fazem, porque faz parte da linha da casa. Por que o espiritismo está nesse ponto? Porque em 1900 e pouco, 1904, uma entidade do caboclo, 7 flechas, 7 flechas, se não me engano. Nossa, 7 cruzilhadas. 7 flechas, já não me lembro agora, incorporou ali no centro espírita, em 1900 e pouco, no centro espírita, e disse: daqui para frente vão vir entidades, bababá, de caboclos, preto velho, isso aqui, e os espíritas não aceitaram. Nós não, isso está escrito na literatura, nós não vamos aceitar gente ignorante aqui dentro. A Umbanda, meu amor, tem um poder impressionante. Tem um poder incrível. Naquele dia o espiritismo pisou na bola assim total.
que poderia ser um dos maiores poderes que tinham de ajudar. Aqui se aceita as entidades. Porque eu, na época, porque aí sim envolve a minha opinião, porque eu estou aqui na Terra, eu sou o ponto daqui e lá, em Candelária as entidades disseram, tu permite que as entidades de Umbanda venham aqui? Naquele momento foi um momento histórico para Micaelos. Se eu dissesse não, a Micaelos estava ralada. Não teria o poder que ela tem hoje. Apometria. Estudei apometria há muitos anos. Eu e a minha esposa. Tivemos aula com mestres de apometria. Estudei muito literatura de apometria. Quando eu sabia bem a apometria, os mentores disseram, nem te preocupa. Aqui vai usar algo além da apometria, que é o que se usa aqui de tratamento. É mais do que apometria. Já passou por apometria, já é mais. Por quê? Por merecimento da casa, por merecimento dos trabalhadores. A apometria, tu trata uma pessoa, leva 1 hora, 2, 3 horas tratando às vezes, ou vezes. Aqui tu trata, entre aspas, milhões de pessoas em 1 segundo. Você sabe, os trabalhadores estão aqui, sabem. 1 segundo. Tu usa. Então, a gama de trabalhadores a nível espiritual deve ser bastante grande, né? Ah, meu amor, eu acredito que sim. Eu nunca fiz uma enquete para saber. Mas, não, estou brincando. Tô brincando. Mas tem as falanges de todas as linhas. Tanto... Bom, todas as linhas. E o Fala, que? mamãe. Peraí um pouquinho, ela levantou o braço. Fica pra você. O que é a apometria? Meu anjo, há muitos anos, por incrível que pareça, quem foi a pessoa que não é criou. Tá, a pessoa responsável pela apometria era um gaúcho médico, Dr. Lacerda, do Centro Espírita de Porto Alegre, que eu não me lembro o nome agora, que fica ali em Ipiranga, por ali, que eu não me lembro agora pelo nome. Na Getúlio Vargas. Hã? Na Getúlio, qual é que pelo nome eu não me lembro. Tá, que é um Centro Espírita. E esse cara, Dr. Lacerda, ele, na literatura, falam que ele recebeu de um xamã esse conhecimento. E é muito estranho esse conhecimento vir de um xamã, assim. Bom, eu vou te dizer o que tem sido literatura. Que um feiticeiro, um xamã, lá do México, que trouxe para ele um conhecimento de ajuda espiritual, mas eu acho tão científico aquilo, tão complexo, como é que aquele cara ia transmitir tanta coisa para o Dr. Lacerda, sabe? É muito louco isso aí. Aqui tem livros de apometria. Tá? Tu lê, tu fica maravilhado com os livros, sabe? São técnicas que tu usa as forças eletromagnéticas fazendo assim com o dedo. Ó. Tanto que o mestre de apometria que me ensinava a apometria, ele tinha um calo aqui, de tanto a vida inteira ele fazia isso aqui, ficou um calo aqui, de tanto ele fazia assim. Então, como é que ele fazia para mandar uma entidade, um obsessor, um encosto, fora? Ele, pelas forças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um caminho diferente e tal. Ele emitia uma força eletromagnética que cortava ligações, cortava magia, na época a gente falava magia negra, cortava obsessões, cortava pactos, aí tudo que vocês conhecem daqui. Né? Só que demorava tudo isso. Né? E essa ciência apométrica, tem aqui um livro sobre tudo, sobre a história dele, sobre toda a apometria, tem congressos de apometria no Brasil, entendeu? Então foi no Brasil que foi criada a apometria. Então tem centros que são mais ligados, só que, de novo, o espiritismo, quando eu digo espiritismo, eu não estou falando espiritismo. Os espíritas, a federação espírita. Tá. O espiritismo até não dá para criticar muito, mas os espíritas... Não, quando eu digo isso, eu quero entender a federação, não estou dizendo... Então não tem nada a ver com Allan Kardec. O que? A apometria? Não, no caso, o que Allan Kardec acha de tudo isso? Será? Ele diz no livro. Ele acredita na Umbanda? Mas na época não tinha uma Umbanda. Na época não tinha. tinha. Foi 1800 e pouco. Não tinha Umbanda. A Umbanda se criou em 1904. Revolução? 1900 e pouco que criou a Umbanda. Tu viu que interessante, eu não sabia disso. Isso é revolução? Eu quero estudar mais sobre essas coisas, eu acho muito interessante. Presta atenção. Existem religiões africanas puras que vieram para o Brasil por causa dos escravos, e dependendo das raças, eu não vou falar tribo, porque daí eu estaria dizendo que eles são índios, não é bem assim. Dependendo das etnias, tá? Por isso que na Bahia predominava o candomblé, no norte tal coisa, no Rio Grande do Sul era o batuque. Tá? Na época que eu morava em Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre até 84, naquela época para trás não existia candomblé, só batuque.
ou Umbanda, né? Umbanda ou Quimbanda, desculpe, tá? Quimbanda. Tá, mas então Umbanda e Quimbanda tem diferença. Quimbanda não trabalha pro bem. Não. Umbanda Cruzado. trabalha... Cruzado. Que eu Trabalha já- tanto pro bem quanto pro mal. Que eu li um livro sobre a Umbanda. Tá, a Umbanda é linha Tambores de branca. Angola. Sim, aí tu já está começando. Aí que a coisa começa a se confundir um pouco com o batuque, as coisas começam a se confundir muito. É, confunde mesmo. Se tu vai ver a pureza de um local, eu acho que nem sei se existe um local puro em alguma coisa, tá? Vai depender muito do líder daquele grupo. Qual é a intenção dele? Um grupo vai vir muito bem como um bando. Quando o cara começa a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ou para matar alguém, já começa a deixar de ser um bando aqui em bando. E as entidades já começam a trocar tudo. Tá. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Tá, por exemplo, eu e a minha mãe, a gente procurou alguns lugares, depois que o meu irmão desencarnou, faz pouco tempo, a gente procurou alguns lugares, porque a gente buscava, Sim, né? explicações. A minha mãe ficou assim, desesperadona, assim. Sim. E aí a gente foi num lugar, que é lá em Esteio, o nome dela é Elaine, ela recebeu aquele dia um caboclo das matas. Sim. É R$90 a consulta. No meu pensamento, não pode ser cobrado. Eu já li nos livros de Allan Kardec, por exemplo, que não pode ser cobrado. Porque isso é um bem que tu recebe, que não te custou nada, tu tem que repassar, né? Tá, mas a gente foi igual porque a gente queria respostas. Sim. E até, vou dizer bem a verdade, tudo que eles falaram lá, realmente, assim, fechava e eu não achei nada, assim, tipo, sabe? Foi legal, assim, o que foi falado. E aí, o que tu quer saber? E aí, onde é que eu perdi o foco? Que ela cobrava R$90. Pois é, e aí ela cobrava, eu não perdi o foco. Eu eu questionei sobre o negócio de cobrar. É que muita coisa me passa pela cabeça. Eu tenho muita dúvida de muitas coisas, amor, sabe? o problema de cobrar, isso é muito complexo. Porque o problema de cobrar, quem está adquirindo o cargo, alguma coisa, é a pessoa em questão. Pois é, a pergunta era essa. É um lugar bom? Ou não é um lugar bom? É Umbanda ou é Quimbanda? Eu só vi imagens boas A e bonitas. Quimbanda faz o mal também. Faz o bem e faz o mal. A Quimbanda é cruzada. Cruzada. Pois é. É vermelha que eles chamam. Na branca. O mentor está dizendo que essa pessoa é uma boa pessoa, só que ela não deveria cobrar. Tá? Pois então, ela o problema cobra. da evolução dela. Entendi. É com ela, porque com assim, ela foi mesmo. bem interessante, porque ela deu até umas chamadas assim tem um na monte mãe. de gente por aí que cobre e tem entidades boas que estão ali, porque as entidades estão aproveitando uma situação. O fato de cobrar ou não cobrar é o problema da criatura. Ele que vai se ver lá com os seus... Entendeu? Eles repassam aquele dinheiro, Michele? Pois é, aí eu não sei, Bom, né? aí já é o problema deles. Mas é uma boa pessoa. E a casa lá existe há mais de 50 anos. Sim, não tem problema. Então o que eu quero dizer para vocês? Então, agora eu me perdi, eu estava falando sobre batuque, candomblé, etc. No Rio Grande do Sul, hoje tem batuque, candomblé, voodoo, né? Tem. E a Umbanda tem Umbanda boa, toda Umbanda é boa, entendeu? Não é boa, não é Umbanda. Né? Mas onde é que a gente estava chegando sobre isso que eu queria falar? Sobre essas linhas todas? Acho que era só esclarecer isso aí, né? Que era a apometria. A apometria, tá. Aí a apometria surgiu e a federação não aceita. A federação não aceita nada que sai fora das linhas kardecistas. Entendesse? Eles têm medo de devagar as coisas, de perder a linha. Tanto que quando eu dava aula no Centro Espírita em Candelária, o meu grupo de estudo lá sempre tinha um dirigente comigo. Eles estavam me cuidando. Entendeu? Eu sim, eu gostava até já morreu toda essa gente aí que eu estou falando. Claro, e eu, quando eu comecei... Nega apometria, nega um monte de coisa. E um dia eu escrevi no quadro umas coisas, por acaso um dia ele faltou e eu me esbanjei um pouco. Botei com esse, peguei hoje e vou botar outra coisa. Foi importante aqui. Comecei a falar sobre os espíritos da natureza dos elementais, comecei a falar sobre as salamandras, os silvos, os gnomos, os duendes, as fadas. Eu tenho tanta vontade de aprender sobre isso. Tá, então tá. Quando eu botei no quadro, me esqueci de apagar, na outra eles viram aquilo ali, mas quem que escreveu isso daqui? Foi o francês. Então tá. Eles vieram me censurar, porque eu não podia sair fora, não sei o que. Aí eu peguei, naquele momento que eles disseram isso, foi bacana, legal. Aquele momento histórico também, eu disse, daqui pra frente, eu estou saindo do centro espírita e estou abrindo um centro de estudo, centro de estudo. Quem quiser que me siga. Putz, um monte de gente foi atrás. Né?
E eu adorava as pessoas dali, um carinho muito grande, pessoas maravilhosas, mas eram, pá, fala. Foi correto que eu não percebi. Outra coisa, imagina o uso do pêndulo. Imagina se o espiritismo vai aceitar isso. Se eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo com a Adriana para eu chegar no pêndulo, é uma história meio longa, o pessoal não aguenta mais ouvir. Para a gente chegar numa coisinha assim, ele pega o pêndulo e faz assim, pronto. Não. Eu nunca ouvi. Hã? Eu nunca ouvi. Meu Deus do céu. O que tu quer saber? Ah, tá. Sim, é verdade. Já vou chegar lá. O caboclo, 7 flechas, é um índio? Sim, ele era um índio. É caboclo índio, era. Assim como se apresentou, assim, tá correto? Sim, tá assim, correto. Percebi quando tu falou. Sim, como tu tá vendo. E assim, quando tu estava explicando, assim, a apometria, assim, que ele mostrava os raios de luz, assim, como fazia. Sim, exatamente. Então, a chance foi dada para todo mundo. Agora, tu pega se tu quiser. O que a fraternidade, já vou chegar no tempo, o que a fraternidade holística procura? Mostrar que a gente estuda tudo, aceita tudo que for dentro de uma lógica. Tem muitos dogmas da igreja que a gente não aceita, evidentemente. É óbvio, né? Óbvio. Eu fui no médico holístico com a minha mãe, daí a mãe disse, por que ele interagiu mais contigo do que comigo? A mãe me perguntou. Daí eu disse assim, não sei, eu acho que a gente falou a mesma linguagem. Então já não, eu disse assim, daí ela começou ela mesma se perguntar, tanto é que eu aqui em Santa Cruz? Não, em Rio Parto. Mas ele não era aqui, ele é de São Paulo. Tá. Não me lembro o nome dele. E daí assim, ó, ele me disse que pra mim faltava meditar. É o que a gente diz aqui, a meditação é muito importante. Mas é muito difícil, eu sinto que eu vou, parece que... Me diz uma coisa, meu amor. Parece que me dá um susto. Me diz uma coisa, meu amor. Parece que eu vou... Me diz sinceramente, tu tem algum defeito que tu saiba? Descobri agora, há pouco tempo. Me fala, tu quer dizer para todo mundo, não? Mas tu acha que não pode falar? Não, agora eu já consigo falar. Assim. Fala, então fala. Eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos. Tá, e aí? E eu culpava o meu pai por ele ter morrido e ter me deixado. Então tu tinha uma mágoa. Isso. E além dessa mágoa... O que tu prefere, meditar ou ficar com a mágoa? Não, agora eu já estou me livrando da mágoa. O que é mais difícil? É aguentar essa mágoa a vida inteira ou tu meditar para tentar lutar? O que a meditação faz? Faço descobrir, foi aí que eu descobri. A Luísa que tem que falar aí. Hã? A Luísa que tem que falar. Por quê? O que a meditação faz, pessoal? Os antigos aí, vergonha, você sabe? A meditação faz te curar da mágoa. Foi aí que eu consegui me libertar dessa descobrir que tem a meditação desenvolve o autocontrole. Aí tu resolveu a mágoa. Daí que eu descobri o que eu tinha. Porque eu não sabia, tanto é que eu fiquei 34 anos. Mas a meditação, ela desenvolve o autocontrole. Esse papo de se encontrar não sei com o quê, tu te encontra porque quando tu tem meditação, o que acontece? Eles ficam abrandados, eles existem, eles continuam lá, mas tu consegue controlá-los naquele momento que tu está meditando. Então vem um pouco de paz, vem alguma luz que deveria vir, que é tu mesmo, entende? Por isso que a meditação faz isso, tu entra num estado, porque tu consegue apaziguar aquela aura, como é que se chama aquela aura? Meu Deus do céu, pseudo-aura astral. O que é pseudo-aura astral? Meu jeito que tá dizendo um caderninho. Não se preocupa, a gente fala muito sobre isso. A pseudo-aura astral é o resultado das emanações dos teus defeitos. Não, nós vamos estudar isso tudo. Um monte de coisa escrita aqui. Eu também faço um caderninho. A pseudo-aura astral é por exemplo, eu tenho tantos defeitos, 20, 30 mil, sei lá. Então, sempre existe uma aura ao redor de ti. Quando eu estou com um dos meus defeitos em atividade, eu sou invejoso. Aí me vem a sensação de inveja. Aí vibra escuro. Eu enxergava vermelho. Aí tem que ver outra coisa. Aí tem que ver outras coisas. Muito escuro. Mas só para explicar para vocês. Então, tu sempre... os defeitos que tu tens sempre estão ao redor de ti. É a pseudo-aura astral. Quando tu vai no centro espírita, no centro de Umbanda, tu está te sentindo mal, recebe um passe, que aqui todo mundo recebe também, que são as forças que anulam aquilo, tu vai te sentir melhor porque aquela aura ruim, ela é quebrada. Mas tu continua com os defeitos, tu atravessa a rua, sente inveja de alguém, já vem de novo. Então aquilo é provisório.
Entendeu? A meditação, todo mundo tem que fazer meditação, que vai desenvolver em ti o autocontrole. Tá, então, mas a meditação, tu não precisa ir lá e ficar assim, meditando. Lá onde? Sei lá, em qualquer lugar. Meu amor, qualquer lugar. Tipo assim, que nem eu, foi falado, uma coisa que foi falada pra mim, que é, assim, que tem muito forte, é muito brava, né? Um defeito gravíssimo, muito brava. Eu sempre fui muito brava, desde pequena. Agora eu tô mudando. Porque, aí tu falou do autocontrole. Eu já percebo, parece assim, que eu tô me vendo ali, diante da situação, e eu consigo, assim, parece que eu mesma fico me manejando. Eu mesmo me controlo e não vou ficar brava. Ponto final. E eu consigo fazer isso. Eu tô criou uma conseguindo. técnica para ela de alguma coisa. Eu tô conseguindo, porque às vezes eu ficava brava às vezes com meu marido. Que tipo assim, chega na última hora e aí ele me fala, amor, eu vou precisar do carro hoje. E tipo, eu preciso do carro. E aí eu ficava brava, eu ficava, não quero saber porque eu vou usar o carro, tu que te vira, não sei o quê. Agora não. Mas aí agora eu já converso, já encontro uma situação, já encontro uma solução para aquela situação com calma, sabe? Eu já não fico mais brava. Aí o que acontece? Eu consigo assim, eu não fico assim nervosa. Sim. Eu fico tranquila. Isso, guria. Isso aqui, o que os antigos aqui, quando eu falo antigo não é idade, eu falo antigo de muitos anos aqui, graças a Deus ouviram e conseguiram. Acontece que tu tem que ouvir mesmo, ouvir, não ouvir de escutar. Tá? Tu tem que ouvir as coisas e resolver dentro de ti. Tu tomou atitude. Atitude. Esse é um dos exemplos aqui, todo mundo que... Tanto é que daí o meu marido não tá achando ruim eu vim pro estudo, eu vim pro trabalho. Olha, tipo assim, ele ia vir comigo hoje, ele ia ficar no dia do meu filho, ele ia ficar cuidando do Michel pra mim e eu ia ficar no estudo. Só que daí deu uma zebra lá, não deu pra ele vir. Mas ele não se importou. Porque ele tá vendo em mim que eu tô melhor, que eu tô mais tranquila, que eu tô mais... Sim. Eu tô em paz com a família dele também. Viu? Porque eu enxerguei que eu é que era o problema. Sim. E não a família dele. Então eu tô bem feliz com o resultado dessas mudanças que eu tô fazendo. Tu é uma testemunha viva, como muitos outros que estão aí, da mudança de cada um. Mas é bem difícil. É bem difícil. Porque daí tu tá acostumado uma vida inteira, tá fazendo sempre aquela mesma, sim, né? Mas tu descobriu onde é que é o ponto que tu tem que mexer. É, eu descobri. Gostaria que todo mundo, no mundo inteiro... Mas graças à entidade também, né? Meu Deus. Se a entidade não tivesse me dado uma puxada, né? Tomara a Deus. Não. Tá. Eu quero falar sobre o Pedro? Tá, fala. Não, eu quero saber sobre o Pedro também, mas eu tenho uma curiosidade. Só uma. Só uma, agora que eu lembrei. Tá bom. Assim, quando a gente vai pra natureza, a gente se sente melhor. Pelo menos comigo acontece, né? Se eu não tô bem, eu vou pra natureza, parece que dá uma aliviada. Sim. Espiritualmente, acontece alguma coisa, assim, uma limpeza, ou é a energia das plantas, não sei, porque tem algo, eu sinto que tem algo que acontece. Em primeiro lugar, tem milhões de coisas que acontecem, porque a natureza é quase que tudo. Ali tem energias de cura. Ali tem, menina, tem um monte de coisa. Mas não é a natureza que faz mudar internamente. Sim. Até pode ser, eu te inspirar nela, mas é um caminho, como ela pegou um caminho, todos são os caminhos que as pessoas são milhões de universos, infinitos universos, com milhões de formas, o que importa não é o caminho, o que importa é a chegada. Então a natureza, ela te traz muita coisa porque ela é Deus ali, muito mais forte. Tudo é Deus, mas ali ele está mais puro. Entendeu? Ali tu vai sentir todas as energias, eu estou falando para ti, que eu adoro, né? A natureza, evidentemente. Né? Pena que estão acabando com a natureza em Santa Cruz do Sul e o povo não está fazendo nada. Né? E estão acabando com árvores, acabando com tudo aqui. Eu estou avisando, eu sou de Porto Alegre, mas moro aqui há 17 anos. Estão acabando com Santa Cruz. Eu já disse isso há 5 anos atrás e hoje eu digo mais ainda. Né? Então, meu amor, tudo que tu falou está certo sobre a natureza. Tá? Bom, é o seguinte. Existe uma ciência chamada radiestesia. Certo? É só ler em livros, ler na internet, na rádio fato. A radiestesia, antigamente, muitos e muitos anos atrás, talvez centenas de anos, as pessoas buscavam, tinha um cara na tribo, ou na vila, ou na sei lá onde, que pegava uma varinha essa de marmelo, principalmente, né? Que tem que ser... Forquilha. Forquilha, mas tem que ser de marmelo, parece.
para buscar água, para abrir o poço. Então tinha um cara lá que era o cara que fazia aquilo. Todo mundo já sabia que era ele. Né? Então tu pega essa pessoa em questão, tem o poder da radiestesia, ele pega aquilo ali e vai indo, e não é que o troço faz assim mesmo. Ali tu abre o buraco e tem água. Ele tem o poder radiestésico. Certo? É uma ciência, está lá. Muito bem. Agora eu vou falar de mim, eu faço isso aqui. Eu vi, desde criança, eu fui criado pela minha avó em Porto Alegre, e eu vi desde criança a minha avó usando o pêndulo. Ela chegava, botava o dedinho dela aqui, falava tipo, não sei o que, e eu do lado vendo, achava que, desde criança vendo aquilo. E um dia eu perguntei, o que tu faz? Eu pergunto pro pêndulo sobre algumas coisas que ela consultava o pêndulo. O pêndulo era uma forma oracular. Todo mundo sabe o que é forma oracular. Cartas, runas, pêndulo, bababá. São formas oraculares. I Ching na China. O chinês usa I Ching, Yin, blá. Muito bem. Aí eu criei o centro, bababá. Não tinha nada a ver com o pêndulo. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Aí eu não me lembro exatamente quando eu conheci as meninas de Venâncio Aires. Quem é que é Venâncio? Tu? Venâncio? Não, não sou de Venâncio, eu só frequento lá. Tá, as meninas de Venâncio Aires. Quem são as meninas de Venâncio Aires? São as meninas que eu digo porque elas são idosas, na realidade. Tinha pouca moça, mas era tudo idosa e eu brincava. Eu conheci elas no... Acho que na festa do chimarrão, Fena Chim. Eu Ipenva em Venâncio, que não existe mais, eu acho. Existe, Existe ainda? Tá. Então eu conheci o Ipenva há muitos anos, eu nem sei dizer quantos anos, a gente se perde em jogada de ano, não sei, 15, 20, não sei. E elas faziam um trabalho muito bacana ligado a pêndulo. Aí elas iam nos lugares, elas tinham pirâmide, tudo era meio esotérico, não, totalmente esotérico. Elas usavam o pêndulo para ver as energias dos lugares, tá? Onde é que era isso, onde era aquilo, bababá. E a gente se envolveu com elas, a gente aprendeu coisas com elas, elas aprenderam coisas conosco, tá? E uma vez eu e a Adri, nós estávamos de férias em Camboriú, eu me lembro disso, há muitos anos, meu Deus, 15, 20 também. E eu disse para ela, mas que coisa interessante, me deu um clique assim na cabeça, assim. Eu me comunicava com o plano espiritual através da vidência, incorporação, entendeu? Não tinha o lance do pêndulo. E eu disse para ela, mas vem cá, minha avó falava com... Olha, me deu um clique na hora. Minha avó falava com o pêndulo, e as mulheres do tempo usam o pêndulo. Será que os mentores não poderiam falar conosco pelo pêndulo? Me veio isso na mente e eu peguei o pêndulo, peguei alguma coisa, eu não me lembro o que eu peguei. Alguma coisa que parecia um pêndulo, sei lá, eu comprei, não me lembro. Lá em Camboriú, imagina. E eu usei para ver se... E o que aconteceu com o pêndulo? Meninos de Deus, eu comecei a me comunicar com o meu mentor com o pêndulo. Ele começou, eu vi intuitivamente a coisa e ele se mexia sozinho. Tá? Eu comecei, mas quem tu é? Eu comecei a perguntar essas coisas, de onde que tu é, o que tu é, o que tu não é, aquele papo todo. E aquilo foi crescendo, aí comecei a me comunicar, aí quando eu voltei, eu morava em Candelária, não me lembro, comecei a pegar todos os médiuns que eu tinha, não só em Candelária, como em outros lugares, e perguntar para eles o que eles viam, quem é que estava comigo no pêndulo. Aí, tem uma luz ao redor de ti, é uma entidade assim, assado, essa entidade está transmitindo para ti, todo o teu braço está iluminado, estou falando porque muitos usam o pêndulo aqui. A primeira pergunta que eu fiz para o pêndulo, sempre é tu que vai responder para mim? Sim, 100% das vezes é eu que vou responder, o teu mentor que vai responder pelo pêndulo. Aí ele me transmitiu como é que se diz sim, como é que se diz não, como é que se diz talvez. Tá? E ali foi, através do pêndulo, pessoal, foi criado o Micaelos, quer dizer, através do pêndulo escrevemos todos os livros. Tá? Que não tinha como eu estar aqui, incorporar, é muito mais difícil. E o pêndulo foi a maior comunicação que foi. Através do pêndulo a gente cura um monte de gente. Olha só a coisa mais incrível. Chico, eu queria saber assim, por que é tudo tão oculto, né? Tem que ser através de um pêndulo materializado, porque tu não conversa direto com o mentor, ele te diz. Porque é tudo assim tão... Não, mas ele fala direto comigo, ele fala mentalmente comigo, mas o pêndulo te dá uma certeza de mais de 100% entre aspas. Mas digamos, aqui eu estou falando contigo, tem certeza? Tem. Né? Pois então, da mesma forma, eu não confio na minha mente, eu confio no mentor. Mas agora a tua mente está
está ouvindo, que tua mente está passando através do teu ouvido, está entrando no som. Você quer dizer em relação ao animismo, que você pode passar um pouco do que é seu, em vez do Olha que para ela, ela vai responder para ti. Ela vai Tá, mas aqui eu estou falando contigo, tu está passando uma coisa que é tua? Animismo é assim, o mentor diz uma coisa para ele e ele diz o que o mentor disse um pouquinho daquilo que ele pensa junto. Posso misturar, interpretar mal, posso interpretar mal, distorcer. A mente humana é complicada, pessoal. No pêndulo não. O pêndulo não. O pêndulo te dá certeza, entendeu? Quantas vezes eu olho e estava lá, eu acho que é tal coisa. Não era. Antes de existir o pêndulo, eles faziam muito com a aliança também. Mas é tudo que era rodear em volta, assim, meu amor, eu tô em tudo que é lugar aí, eu tô achando de pêndulo? Não, eu pego uma chave aqui, ó, o mentor tá falando aqui, ó, sim, diz talvez agora, mentor, ó, talvez diz não, mentor, ó. Ele tá mexendo, ele tá ligado a mim. Eu fico pensando que é você que mexe. Não. Posso colocar uma experiência minha agora? Me veio uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu fui fazer psicografia e na psicografia eu disse que eu gostaria de conversar com o meu mentor, que não fosse somente naqueles momentos, né? E ele disse para mim que eu deveria de achar alguma maneira de me comunicar com eles e que eu iria achar alguma coisa, né? Mas na época eu não conhecia nada disso aqui, eu não conhecia. E eu, por conta, um dia peguei acho que era uma chave até que eu peguei, pegou a chave, agora me lembrei. E eu, por conta, falei com eles, ó, se for sim, mexe, se for não, mantém, fica bem quietinha, né? A partir daquele momento eu comecei também a me comunicar com eles, e através de pêndulo. E depois, um dia, eu recebi um pêndulo até que veio lá de Goiás, né? E coincidência, hoje estou aqui, apenas quis compartilhar isso, né? Que é algo que me veio há algum tempo atrás. Ele te intuiu para te usar aquilo. Exato, e iniciei no espiritismo, né? Kardecista, eu iniciei estudando kardecista, mas estou aqui, então interessante como os caminhos às vezes nos levam, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, por favor, prestem atenção, eu não estou falando mal do espiritismo. Eu adoro o espiritismo, eu iniciei no espiritismo, eu fui professor de centro espírita há muitos anos, só que eu acho que é limitado, entendeu? Aí tu vai falar sobre a Umbanda. Infelizmente, se tu vai ver a Umbanda, tu vê. Olha só que coisa louca, é assim, o médium entra no centro de Umbanda, faz aquele ritual, senta, incorpora a entidade, fala o que tem que fazer, se incorpora e ele vai embora. E aí? Ele aprendeu alguma coisa? Ele só foi um instrumento. Eu vou pegar uma caneta, aqui a caneta, eu vou ali, escrevo na caneta e largo ela aqui no canto. Aqui. Mas tu evoluiu, tu mexeu com o teu lado interno, tu só foi um instrumento do plano espiritual. E tu, como médium, como aparelho, como cavalo, como o que tu quiser, ele vai continuar do meu jeito. Ele não evoluiu em nada, ele só fez, serviu de instrumento. Isso que eu quero tentar te dizer. E não é só isso, aquilo, aquilo outro, é tudo, pessoal. Tá? Grandes mestres vieram aqui, não te prenda a um mestre, não te prenda a uma religião, não te prenda a uma filosofia que tu vai ficar limitado na tua existência em termos de tudo. Então isso eu digo para vocês, não se prenda. Tá bom. É bom senso, né? Deveria ser, né? Então, para chegar no pêndulo, meu amor, foram muitos anos, muita coisa para eu chegar. Ou tu acha que eu acreditei de cara? Eu não acreditei de cara. Eu sou muito desconfiado. Custou muito para chegar e ter confiança em pêndulo, em tudo, em incorporação. Me lembro a primeira vez que eu incorporei. Foi uma loucura a primeira vez. Eu nunca pensei que eu iria incorporar. Eu lidava com mediunidade, mas eu não incorporava. E de repente, um índio incorporou. Me lembro até, foi no hospital lá em Candelária que meu irmão estava mal, eu tinha 2 irmãos. Um morreu com 33 anos, ele já estava mal naquela época e ele estava no hospital. E incorporou um índio, Comanche, velho, vocês já viram por aí. Está aqui ele. Ele, cabelo branco, comprido, cara de índio Comanche mesmo, né? Eu já fui um índio Comanche também, ele foi meu tutor na época, segundo os mentores disseram, né? Então eu me lembro que eu incorporei índio e ele cantou um canto indígena que eu nunca na minha vida vi.
Cantou tudo. Daí eu senti, ele vai voltar para o início, mas eu não sei, eu não conheço. Como é que eu vou voltar para algo que eu não sei? Entendeu? Eu sabia que ele parou e ia voltar. Ele vai voltar, mas eu estou cantando ele, o que está acontecendo? Voltou e cantou tudo igual. Pô, dali em diante começou a incorporar várias entidades em mim. Preto Velho, o Índio Inca, que canta uma canção maravilhosa, que a voz dele é muito maior. Eu não canto, mas na hora, às vezes ele dá um agudo tão grande que a minha corda vocal não alcança o agudo. E eu já manifestei essa entidade, pessoas que entendem de cantos, que é muito bacana, tá? Mas eu não às vezes eu chego a ficar até dor na garganta quando ele dá aquele agudo assim. E o que mais? Em entidades em geral. E meu irmão morreu porque ele dava com voodoo. Meu irmão morreu por isso. Ele tirou um dente e morreu. Tirou um dente, deu abscesso, papá. Ele era cambona. Eu falei para vocês, não. Ele era cambona de voodoo. Eu conheci o feiticeiro. Ele era cambona é aquele que eu citei, né? Fui lá no centro dele para conhecer porque o meu irmão queria, porque queria. Então tá. O cara não olhou na minha cara nunca. Ele nunca me fixou o olhar assim. Ele sempre para cabeça baixa. Mas ele disse assim, tu sabe por que as nossas linhas não se cruzam? Ele disse para mim, eu sei por quê. Não parou por ali, né? Também ele precisa explicar. Fala. Eu tenho uma dúvida. Assim, tu disse que lidava com o espiritismo, mas nunca tinha incorporado. Eu não sei, isso é uma coisa muito obscura para mim. Toda pessoa pode ter abertura para ver alguma coisa ou não. A pessoa, que nem você nunca imaginou que pudesse incorporar, sabe? Sim. Isso, eu não entendo muito bem isso. A pessoa ela é escolhida, não sei. Não, é o seguinte, em primeiro lugar, todas as pessoas podem ser médicos, mas nem todas são. Umas tem que ser, porque tem um karma desgraçado, a criatura, que ele tem que ser médium para pagar seus karmas, pelo menos como fazendo o bem, que a criatura tem que fazer o bem. Então eu coloco a pessoa não quer saber, e coloco, vai lá e tu tem que fazer, para aliviar essa dívida que ele tem com a existência dele mesmo. Então uns são impostos, é kármico, outros é missão, né? E outros é uma opção tua. Tipo, eu estou a fim de ser médium e vou procurar. E existem pessoas, de repente, que são perturbadas, muito perturbadas, e acabam vendo coisas? Sim. Isso aí que ela falou foi muito importante. Vai pensar que todo mundo que tem evidência está vendo, hein? Dentro da psiquiatria tem várias explicações, né? Tá. Olha só, tem muita gente que é louca mesmo, e tem muita gente louca que também vê. Entendeu? Isso daí confunde tudo. Tu não sabe mais e o perturbado, que eu digo assim, é perturbado por obsessores, de repente, sim, alguma coisa assim? Sim. Muitos, Outros, não. Outros, o cara é perturbado pelas karmas dele mesmo. Se tiver comigo tudo, fala, meu irmão. Não, tudo. Não quer que eu fale. Quando tu recebe a entidade, incorpora, tu consegue ficar consciente com a entidade junto ao mesmo tempo? Quais são os tipos de mediunidade, já que nós estamos aqui nessa, aproveitar a onda, qual é o tipo de mediunidade que existem? Pessoal, primeira, qual? Sim. Pera um pouquinho, esqueceram de uma, intuitiva. A intuitiva é a que mais acontece aqui na frente. Que nós estamos aqui, é intuitiva. Ou vocês acham que quem está falando sempre sou eu? Nem sempre sou eu que estou aqui falando, entendeu? Não que eu esteja incorporado, não. Eu estou com ligação intuitiva. As entidades estão de forma... Muita gente que é evidente deve estar vendo uma equipe aqui. Mas a feição do teu rosto muda. Se a gente olhar para ti, a gente nota tu nota? Sim, que há uma mudança. Até no tom da tua voz, o jeito de tu falar. Sim. Ocorre isso já ficou por todos esses anos, tu já nem percebe mais. Tu percebe quando tu é incisivo, assim. Pá, aí tu vê que é um tipo. Quando tu é mais amoroso, é outro tipo. Quando tu é mais... Tá, mas pera um pouquinho. Intuitiva, tá? Consciente. Consciente, eu venho, incorporo uma entidade mesmo, e essa entidade fala para todo mundo, normalmente, como eu estou falando aqui, só que já não é eu, é uma entidade que está falando. É consciente. Semiconsciente, aí é o preto velho, o caboclo, uma entidade da Umbanda, que ele vem com as suas características, aí me deixa a minha boca assim. Porque daí eu não consigo
falar como ele, entendeu? Tá? Então aí é sempre consciente. E inconsciente, quando é uma entidade, ó, presta atenção, mediunidade inconsciente. Qual é os dois tipos de entidades que vêm nessa mediunidade inconsciente? Uma entidade muito tenebrosa, para não prejudicar o médium, né? Ou uma entidade de muita luz, assim, que ele vai vir e ele tem que apagar a criatura porque tem que ser límpido a mensagem. O que tem que perguntar? Ô Francisco, tá correto assim como eu estou percebendo, assim, ou não é? Deixa eu estar vendo isso aqui. Salve. E filhos e... Salves a todos os que estão aqui, e o preto velho vem aqui, e que, com maiores humildades, dizer a todos que o plano espiritual está todos aqui presentes e nas suas forças e no seu carinho, e filhos e... Ficamos felizes pelas irmãs e irmãos que estão aqui no primeiro dia e trazendo todo esse conhecimento, todo esse carinho, e o plano espiritual os agradece pela presença de filhos de... E que vocês sintam-se dentro de vocês a força divina de que está aqui, que a força desses centros é uma força que está plena em todo momento da verdade, da luz, da pureza, filhos. Pela permissão de todos os conhecimentos, de todas as ações dessas falanges que estão aqui, que vocês estão vendo, filhos. Porque o coração deve estar aberto a todas as linhas e todas as filosofias, filhos. Que deve haver humildade para aceitar tudo que é do bem. O Pai está no coração de todos vocês. E que nesse momento muitas coisas boas vão fazer acontecido, muitas curas e muitas coisas do bem, filhos, e vocês vão sentir uma paz interna muito grande. Saibam, filhos, que a verdade é o amor universal, que a verdade é a mudança dentro do coração de cada um de vocês. Que o Pai maior sempre esteja do nosso lado para nos transmitir todo esse coração lindo, toda essa brancura e essa pureza. E que a natureza, filhos, é a criação divina na sua plenitude. E um dia, filhos, todos nós esperamos que haja uma paz nesse mundo. Todos nós esperamos que a harmonia e que o bom senso prevaleça nessa terrinha, filhos. Está difícil, filhos, mas estamos todos nós aí no combate e na luta pelo bem e pelo amor. Saibam que a força será sempre permanente. E a bondade, filhos, faz parte do coração de todos aqueles que buscam a nosso Pai. Que Deus esteja com todos e que o Pai maior ilumine a todos vocês, meus queridos irmãos e meus. Salve. É isso aí. O Francisco está correto, assim, que nem eu percebi. Sim. Enquanto o preto falava. Sim. Eu, assim, eu estava em um lugar, assim, tinha muitas crianças da Preta Velha. Sim. Sim. Está correto. Alguém viu mais alguma coisa? Hoje ninguém viu nada. Está correto intuitivamente que tinha vivido também? Sim. Um dos índios vai dar uma demonstração, vai... Ah, meu Deus, vai ser hoje. Eu percebi também. Tá. Esse índio que tu viu é jovem? É, aquele, não vi, vem por intuição, bem velho, dos cabelos compridos. Ah, esse aí. Faz tempo que ele não... Tipo... Faz tempo. Shalamana, 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 tumata. Takan mataranatala, nashkanamana tuyutumanata. Talena, talena mala, talena mala tuyut.
Shala shala shayo shambhala, shala shala shayo, shala nala nayo, shalayo, shala malana nalaya nawala shayo, shala shaya shayo. Deu. Chega. Me emociono com aquele outro, foram dois agora, tá? Aquele outro velho ia ser o mais jovem, tá? Gravaram tudo isso? Oh, my God. Assim, ele passou assim, tipo assim, que o amor era grandioso demais, sabe? Muito grande. Sim. Essa entidade que veio por último é um índio Inca, e ele fala muito, Shambhala é uma cidade espiritual, né? Você sabe disso, que é muito esotérico, blá blá blá. E ele fala sobre a última encarnação dele, de um amor que ele deixou, assim, uma coisa meio romântica. Assim. Então, por isso fala do amor grande. É, isso aí. Mais uma pergunta, pessoal? Eu tenho mais uma, posso? Fala, quando eu estava falando antes em relação a receber tudo, né? Sim. E como fica assim, tipo, porque a gente, né, na sociedade, assim, tem aquela coisa do que tu abre as portas pro bem, né? Pode entrar o mal também, né? Desse medo, que de repente tu não receber só um espírito de luz, alguma coisa ruim também. Não. Quando tu estás... Pessoal, é muito importante não usar a mediunidade fora daqui. Quando tu tem que estar ligado a uma boa casa, entendeu? Tu tem que estar... Olha a palavra, egrégora. Egrégora significa aquilo que abrange a uma casa, uma filosofia, uma doutrina. Entende? Tu tem que pertencer àquilo para que aquilo te proteja. Porque se tu faz coisa na rua, tu pode ficar exposto a muita coisa. É muito perigoso isso aí. Entendesse? Entendi. Tem uma amiga minha que ela vai comigo às vezes fazer minhas vendas, que a gente tem padaria, eu faço vendas por aí, sabe? E ela às vezes vai comigo. E de repente, às vezes, a gente conversa sobre as coisas da vida e tal, ela me conta muita coisa. E de repente, às vezes, não, parece que não é ela que tá falando. Ela é uma médium de passagem, sabe? Eu já sei disso. Só que ela não trabalha em casa alguma e não, até onde eu sei, ela não frequenta, né? Mas, de repente, ela começa a me falar um monte de coisas, sabe? Tem coisas que faz sentido, mas tem coisas que eu fico com um ponto de interrogação. Começa a coisa a ficar nesse ponto. Tu não tá tendo. Só que ela nem percebe, sabe? É porque ela tem que trabalhar em algum lugar. E eu disse isso pra ela. Vamos comigo pra Micaelos. Vai saber se tu não tem que trabalhar. Procura, tipo, aconselhar, mas não exagera, porque não adianta, entendeu? Sim. Mas é que eu convidei ela, sabe? Mas eu não vou insistir, né? Convidou uma vez, deu. Isso. Acabou. Mas ela me falou um monte de coisa, assim, daí ela daqui a pouco ela fica meio ruim, assim, eu não quero mais falar nisso. Não quero mais, que ela fica ruim, ela se sente muito ruim. É alguma entidade que ela recebe, né? Sim, mas aí vai lá saber, né? Aí vai lá saber, né? Às vezes é uma pois boa, é, às por vezes isso não que eu falo. Fica tudo nessa história aí, confusão. Tá, pessoal? Não sei terminar que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estar 7 horas no quarto para atender. Fala, cara. Não, pois é, eu queria perguntar ali, tu tinha falado das pessoas que veem coisas que estão malucas e às vezes estão vendo e estão malucas junto, né? Sim. E eu queria ver um pouquinho assim a questão das drogas, né, do crack ou outras drogas, o quanto se isso atinge isso nas pessoas, de fazer elas terem visão. Atinge de uma forma patológica. A droga nunca vai fazer bem a ninguém, entendeu? Ela vai perturbar tudo. Ela vai, álcool, cigarro, as drogas, ela vai prejudicar toda a paranormalidade, vai prejudicar o duplo etérico, vai prejudicar tudo, as energias, vai tudo ser abalado. Então, tu vai ver coisas de todos os mundos. Mundos umbralinos, mundos... vai ser uma confusão. Mistificadores, vai entrar num outro... não muito legal. Outro campo não muito legal. Posso ler uma outra pergunta? Pode, mamãe.
A pessoa que tem convulsão ou ataque epilético tem a ver com a relação à mediunidade? Ou... Não. Ataque epilético não tem nada a ver com mediunidade. Ela é uma parte da medicina, né? Lesão cerebral. Né? Tá, e como é que tem uma tia minha que dá ataque epilético e ela fala até outra língua? Ah, bom, mas esse é ataque epilético. É a irmã da minha mãe, ela é assim, bem doente até, sabe? Tem que ver se é ataque epilético, tem que ver o que acontece. Às vezes... Mas não é sempre também, é às vezes. E às vezes, dentro da epilepsia, ela pode entrar no estado que o espírito meio se desloca do corpo. Entendeu? Então, um desdobramento ali, por causa do ataque epilético, desdobra. E ela começa a lembrar de outras vidas. Começou a rezar em outra língua. Pode. Daí dá uma recordação de outra vida, porque o cérebro ficou... O cérebro perdeu... Olha só a coisa louca. O cérebro perdeu a sua força de manter o espírito ali, grosseiramente falando. Então o espírito se desdobra e aí vem a memória inconsciente de outras vidas. Olha que interessante. Mas por isso que os caras quando tomam algumas drogas e entram em outro estado, porque o cérebro ele entra num estado químico que faz com que os desdobramentos, santo daime, a maconha, as drogas piores, começa a dar esse, né, um tipo de medicação, essas coisas todas. Dá um desdobramento meio na força. Nossa, que coisa. Desdobramento, você sabe o que é. Tá, pessoal, amanhã tem que trabalhar. Um abraço a todos.